tal. E nós entendemos, não é o caso, né, mas nós entendemos que o esporte está vivendo um momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, da Série A, e tem sido muito recorrente a prática de questionamentos e fofocas e alegorias a respeito da situação do clube, e achei que seria muito oportuno que a gente tivesse esse momento com vocês, esse espaço, para poder dar esclarecimentos à torcida. A torcida merece respeito, merece explicações. Normalmente eu não gosto de falar após o jogo, porque o momento após o jogo é o momento do técnico, é o momento do esclarecimento do técnico, e é um momento também que as emoções estão muito vulcânicas, estão muito em cima. Então, resolvi então chamar vocês hoje para bater um papo e trocar ideias, dar informações que eventualmente estejam sendo cobradas. Sei que vocês estão sendo muito cobrados, muito assediados pela torcida a respeito de informações. O esporte está num momento difícil, nós estamos bastante conscientes das necessidades do elenco, dos reforços que precisam vir. Estamos trabalhando de forma muito empenhada nesse sentido, e de modo que nós esperamos ainda esta semana trazer reforço para aquelas posições mais urgentes, tais como a lateral direita, um volante, um centroavante, basicamente isso, talvez uma outra posição, mas o mercado está extremamente difícil. O mercado não é o mesmo mercado do ano passado e do ano retrasado, que nos permitiu trazer grandes nomes sem muito custo. A situação de todos os clubes brasileiros hoje é uma situação folgada do ponto de vista financeiro, porque a renegociação dos contratos de televisão que aconteceu no final do ano não foi só com o esporte, foi com todos os clubes, e a maior parte renegociou com a Globo e uma pequena parte com o Interativo, mas todos eles receberam muito dinheiro. Então está difícil você, em primeiro lugar, você tirar o atleta do outro clube, porque ele está pagando. Vocês imaginem, quando a gente trouxe os outros jogadores, aqueles jogadores do ano passado que terminaram saindo no final do ano, o Diego Souza, o André, o Marlone e tantos outros, e os clubes naquelas ocasiões, eles estavam querendo simplesmente se liberar do pagamento dos jogadores e estavam emprestando sem ônus nenhum, pelo simples pagamento do salário. Hoje essa situação não persiste. Hoje, até para emprestar, o empréstimo ele tem que ser oneroso, e muito oneroso. Então isso está trazendo uma dificuldade grande, mas nós estamos tentando superar essa dificuldade. A contratação desses reforços já se faz tarde. Nós estamos pressionando bastante a diretoria de futebol, que está realmente, a despeito de eu saber que existem essas dificuldades, a diretoria de futebol ela tem que superar essas dificuldades. Nós estamos pressionando para que isso aconteça, e nós esperamos já ainda esta semana a gente estar com esse reforço. É inadmissível, por exemplo, que o Sport, um time de Série A, da tradição do esporte, tenha tido que improvisar um lateral direito no jogo do último sábado. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Evidentemente que, apesar da dificuldade, isso representa um processo de retardamento no trabalho do futebol. Deve ser um pouco mais ágil a contratação, principalmente desses postos em que o esporte não tem uma posição reserva consistente. Então estamos pressionando e esperamos que, temos a confiança de que o esporte sairá dessa situação em breve. Esperamos contar com o apoio da torcida. Renovo aqui a minha confiança, não somente na diretoria de futebol, mas na comissão técnica. Acho que o trabalho que está sendo feito, ele vai colher frutos dentro em breve, e o esporte seguramente irá para um patamar muito superior nesta Série A, o mais próximo possível. Então fico à disposição de vocês para
responder aquelas coisas que vocês certamente têm sido muito questionados e perguntados pela torcida, e eu fico aqui à disposição para esclarecer o que for necessário. Martorelli, a gente está ao vivo aqui para a CBN Recife e existem muitos questionamentos a respeito do técnico Oswaldo de Oliveira. Você até citou que as coletivas geralmente são convocadas para algum tipo de decisão. Eu queria saber a respeito de tua avaliação no momento do trabalho do Oswaldo. A gente sabe que ele, depois do jogo contra a Ponte Preta, estava aparentemente abatido, estava realmente um pouco triste diante da situação da equipe. Eu queria saber a respeito do posicionamento da diretoria em relação ao técnico do esporte. Eu acabei de dizer que nós temos uma absoluta confiança na comissão técnica, no técnico Oswaldo de Oliveira. Nós temos a certeza de que o trabalho que ele está fazendo vai render frutos em breve. Ele é um técnico muito consistente, conhece muito o futebol, conhece muito a questão tática. Então nós não temos a menor dúvida. Ele tem um grupo fechado com ele, ou seja, isso é muito importante. Todo o grupo comprou a ideia do técnico e as suas táticas. Então eu não tenho a menor dúvida de que ele vai fazer um bom trabalho. É um técnico vitorioso, eu tenho certeza que ele vai ser também vitorioso no esporte. Presidente, sobre o executivo Zanota, também tem sido muito criticado pelo torcedor, pelas contratações, por demorar também a contratar. Em que ele pode ser acusado, em que ele pode ser culpado? Se é que a gente pode culpar o Zanota, e também se ele está prestigiado, se ele está mantido. O Zanota, evidentemente, está prestigiado, está mantido. Eu não tenho a menor intenção de tirá-lo do esporte no momento. Agora ele está devendo. Ele está devendo um pouco, né? Ele cometeu aquela falha na questão da contratação do lateral Auro, né? Nós já fizemos uma conversa com ele, né? Apontamos as falhas. Nós na nossa filosofia de gestão não é de estar simplesmente execrando a pessoa porque errou. Errar é humano, todo mundo comete falhas. Quando você comete uma falha na gestão de um clube de futebol de massa como o esporte, evidentemente isso tem uma repercussão, gera um burburinho, gera uma irritação, gera muita bilis, né, criada pelo fígado do torcedor, mas nós temos como dirigente, nós temos que ter a responsabilidade de analisar. O André Zanota, ele tem o perfil que nós queremos para o esporte. É um profissional competente, é um profissional honrado, conhece, tem um grande network e tem uma vantagem em relação a vários outros profissionais, né, que ele não é um homem de empresário. Fala-se muito por aí, eu já ouvi alguém falando, dizendo que a sala do futebol de André vive cheia de empresário. É o contrário, os empresários odeiam o André exatamente porque a gente não permite o espaço para o empresário estar aqui dentro do esporte. Nossa filosofia é de relacionamento de clube com clube. Quando a gente tem alguma discussão para fazer, a gente trata com o clube de origem do jogador. Isso é um fato novo no futebol que tem gerado, inclusive, reação de muita gente. É por isso que fala tão mal de André. Tá? Não é André que não é querido, na realidade é a filosofia do esporte, a nova filosofia do esporte, de tentar implantar um novo ambiente no futebol, inclusive no que diz respeito à contratação dos jogadores, né, que está incomodando. Eu tenho absoluta consciência disso. Agora, em virtude de todo esse cenário que eu acabei de falar, da dificuldade do mercado, dos clubes estarem com dinheiro, o André tem encontrado dificuldades. Agora, é obrigação dele, como executivo e como profissional, superar o mais rapidamente possível essa dificuldade. Nós estamos cobrando isso dele. Presidente, o senhor já chamou a imprensa e disse, num primeiro momento, assumindo meia-culpa de tudo que aconteceu, vamos dizer, nos primeiros meses da temporada do esporte. Eu lhe pergunto o seguinte: o senhor agora, pelo seu tom da entrevista, o senhor está arregaçando as mangas, está batendo na mesa e cobrando todos os segmentos para que o esporte tome outro rumo? Pelo menos está me parecendo que o senhor está batendo na mesa e falou, agora eu vou cobrar. Ô Boris, não é meu estilo estar batendo na mesa e eu nunca deixei de cobrar. Eu sempre cobrei, né? E inclusive, recentemente eu até vi que tem determinadas coisas que o presidente não pode nem fazer porque é logo acusado, né? Eu já vi aí nas redes sociais, saíram várias imagens minhas deitado em Paris, de férias em Paris, como é que eu estou de férias e o clube está numa situação dessa,
né? Muita gente na imprensa alimentando esse tipo de coisa. Na realidade, eu tive que tirar uma semana, porque, não sei se vocês se lembram, no ano passado eu fiz uma cirurgia e tirei um tumor da parótida esquerda. E é preciso fazer uma revisão a cada ano para evitar que não haja uma recidiva da coisa. Então eu teria que fazer agora, foi em agosto, eu teria que fazer agora na primeira semana de agosto, resolvi antecipar um pouco, né? Peguei o recesso forense, por causa da minha atividade profissional, e fui, então me internei numa clínica e fiquei lá uma semana. E juntei com 2 ou 3 dias que eu tive que tirar de viagem profissional. E isso já gerou um rumor enorme. Você veja a leviandade, né, das pessoas, né? Como é que as pessoas pensam, não tomam informação, não querem saber o que é que foi, e simplesmente dizem, está de férias e o time nessa situação. Não é. Eu estava lá internado na clínica fazendo a minha revisão e mesmo assim estava lá operando, vendo, discutindo, tratando dos assuntos do esporte e continuo aqui tratando como sempre tratei, né? Da mesma maneira, com absoluta frieza, calma, porque o dirigente ele não pode se deixar envolver por esse tipo de posicionamento da torcida. Tem que respeitar o posicionamento da torcida, a maneira como ela reage, mas tem que ser frio, porque senão a gente vai cometer erros, né, decorrentes da emoção no trato da coisa. Então, eu estou, Boris, não estou batendo na mesa, né, eu estou tratando o assunto na mesa, exatamente como sempre tratei, com calma, com profissionalismo, querendo o melhor para o esporte. O esporte vai se arrumar e vai reencontrar seu caminho na Série A. Presidente, o senhor falou sobre a questão do futebol e também falou sobre o treinador Ronaldo Oliveira. Mas sobre os jogadores, foram 20 jogadores até agora contratados na temporada, e usando até uma palavra que a direção do futebol utiliza muito quando analisa os jogadores, não performaram até agora. Vai ter alguma mudança também no elenco, alguma dispensa do jogador que não performou, que até agora não agradou a direção do futebol, até a presidência? Nós temos uma legislação no Brasil, não é, que obriga ao pagamento dos salários, das remunerações até o final do contrato. Existem 2 tipos de não performance. Existe aquela performance do jogador, a não performance do jogador que ele não está jogando bem, por uma questão de má fase, né, por uma questão física, ou por uma questão de não adaptação ao esquema técnico. Né? Existe a não performance que é da má vontade, que é da não adaptação, como a gente diz, espoltiçua, ou seja, é aquela não adaptação porque eu tenho meu salário garantido mesmo, para que eu vou jogar e me dar bem, né? Então, esses daí, né, nós já começamos a tratar, já tiramos aqueles que não estavam se adaptando a essa filosofia séria de trabalho do esporte e estamos tentando recuperar aqueles que não performaram por outras razões, né? Mas aqueles que não estão bem por razões incorretas, né, por razões que não são eticamente relevantes, então esses daí nós vamos dar um tratamento bem especial. Não tem muita coisa no elenco nesse sentido, né, mas nós vamos fazer. E reforçar, né, naquelas posições que precisam, né, de um reforço maior, seja porque nós só temos um na posição, seja porque o titular não está performando adequadamente e nós precisamos ter alguém que responda de forma mais razoável. Presidente, ainda falando sobre a questão dos jogadores, foram 20 contratações, queria a tua opinião desses 20, quais dos jogadores deram certo, dessas 20 contratações que o Sport fez no ano? Eu não posso individualizar, porque dizer que os jogadores que deram certo são esses e aqueles, significa que os não mencionados, né, não deram certo. Então, acho que não é papel de dirigente, não é papel do presidente estar dizendo que tal qual jogador deu certo ou não deu certo. Isso é avaliação do técnico, da comissão técnica, de quem escala, e isso a gente vai vendo através do desempenho da comissão técnica. Presidente, naquela primeira conversa que o senhor teve com a gente nesse ano, o senhor disse que a meta do brasileiro era fazer o brasileiro melhor do que no ano passado. Passadas 14 rodadas, o senhor ainda acredita que essa meta pode ser cumprida ou o senhor já mudou a meta? Não, a meta continua. Nós temos ainda chances matemáticas, né, de chegar entre os 4 primeiros. Eu acho que o Sport ele não pode nunca abdicar da ideia de chegar na frente como grande clube que é. Agora, tem que saber enfrentar e sair da má fase. Não é a primeira vez
que o esporte está enfrentando nesta gestão, está enfrentando um momento difícil, né? Existem, e todas as vezes que nós encontramos momentos difíceis, né, nós conseguimos reagir e sair, né? Fizemos análises internas, né? Não nos deixamos levar pela análise figadal, não é fidagal, é do fígado mesmo da torcida, né? Que é natural, né? Pelas pressões, sobretudo, quer dizer, a situação é ainda mais difícil porque estamos no ano eleitoral e evidentemente existe um segmento do clube que procura colocar essa questão política e criticar a diretoria de forma deselegante, desrespeitosa, né, com um certo tom jocoso. Também eu não acho que seja uma coisa relevante, não, porque isso faz parte do futebol, essa brincadeira, né? O chato é quando ficam chamando, né, de incompetente, começa com palavrão, né, muita gente mal educada, né? A gente tem que procurar cada vez mais, né, ter civilidade no futebol, mudar esse ambiente do futebol para uma coisa mais séria, né? Mas não, há sempre uma tentativa de levar ao ridículo. Isso não me move, eu apenas faço esse registro porque eu tenho esse compromisso e tenho essa esperança e essa utopia de que a gente vai mudar esse ambiente do futebol para que as pessoas possam realmente se relacionar de forma civilizada, né? O ambiente do futebol é tão difícil que mesmo em regiões, né, de outro tipo de civilização, como na Europa, por exemplo, às vezes acontecem momentos de reações absurdas. Você vê os jogadores ontem da França, né, recusando colocar a medalha de prata, com raiva porque tinham perdido o jogo. Isso você vê como é difícil no futebol. Mas é também íncito, né? É natural, né, que seja assim. O que nós temos como dirigentes é tentar fazer com que isso não nos tire do prumo, nos tire do sério, daquele planejamento que foi feito, daquela filosofia que nós escolhemos. Eu sei que a filosofia desta gestão incomoda muita gente que tem pensamento diferente, que não crê no profissionalismo, né, que não acredita nas mudanças que foram feitas aqui no esporte. Muita gente de dentro e fora da imprensa. Eu tenho absoluta consciência disso. Também não estou reclamando. Eu acho que é natural. A crítica, ela deve existir. Nem acho que o fato da gente ter uma determinada filosofia, essa é a grande filosofia que eu descobri a roda. Não, eu estou apostando numa filosofia, né? Acho que a crítica ela é bem-vinda para a gente melhorar, e se não melhorar, e se isso não agradar a maioria, nós temos aí eleições para isso. Isso é que é a vida democrática, né? Quem acha, por exemplo, que essa gestão não está sendo uma gestão eficiente, está errando no futebol, está errando em outro caminho, tem aí as eleições, pode se inscrever, tem chapa, quer dizer, traga a sua proposta, vamos discutir, vamos deixar que a democracia do voto do sócio seja vencedora nessa história, que isso é que é o importante, é que a direção represente efetivamente os associados, como eu acho que representa pelo fato de ter tido 85% dos votos na última eleição. Pode ser que não tenha na próxima. Então, nem eu ou meu grupo, né, não tenha na próxima. Então, é uma coisa que faz parte da vida democrática, eu encaro isso com a maior naturalidade, né? Só faço questão de deixar registrado que as críticas desrespeitosas, né, aquelas críticas que não têm o tom de querer contribuir ou de simplesmente registrar uma posição, mas de forma civilizada, essa eu repudio, né, e não aceito. Presidente, você falou agora há pouco sobre a meta para a temporada, que o senhor mantenha de fazer um campeonato melhor do que o do ano passado, ou seja, conseguir uma vaga na Libertadores. Falar isso hoje para o torcedor pode parecer algo meio utópico, né? Conseguir algo na Libertadores, a condição da tabela, o esporte vive essa lanterna. O senhor não pensa que o momento pede um pouco mais de pé no chão e pensar em fugir do rebaixamento, estabelecer como meta fugir do rebaixamento? Mas, e quer que isso muda a estratégia? Vamos lá, você que está fazendo a pergunta. Isso muda a estratégia em quê? Porque a finalidade, né, de você colocar o time em campo é ganhar, não é? É vencer, né? Seja para fugir do rebaixamento,
né? Seja para chegar em 10º, para ficar entre os 10, para chegar entre os 4. Então, o futebol, você tem um trabalho que você faz, onde você vai ganhando, onde você vai querendo conquistar cada vez mais. Né? Como é que eu vou fazer uma meta, eu vou fazer um trabalho para ficar em 10º? Isso é possível. Como é que eu vou fazer um trabalho para chegar em 8º? É possível. Não, eu tenho que ter qual é a ambição compatível com a tradição do Esporte Clube do Recife? É chegar em 10º? É escapar do rebaixamento? Não. A meta compatível com a ambição do esporte, né, com a tradição do esporte, é chegar entre os 4 primeiros, é disputar o Libertadores, como já fizemos no passado. No passado nós já disputamos Libertadores. Né? No ano passado nós chegamos em 6º e estávamos numa situação muito ruim, nós ficamos 10 jogos sem ganhar. Você se lembra em que posição a gente estava? Quando a gente chegou a 10 jogos sem ganhar? Acho que no 12º. 14º. Ele estava em 14º. E chegamos em 6º. Ganhamos. Então, não é uma ciência exata. Quando se diz, faça um planejamento para chegar... Não, um planejamento é um conjunto de metas que você vai fazendo ações na medida que elas vão ocorrendo. E às vezes as ações não acontecem e você tem que continuar insistindo. Isso é óbvio. Agora, se você descobrir, se algum de vocês tiver a ciência ou a arte de me mostrar como é que a gente faz um planejamento para chegar em 10º, por favor, me ensine como é que a gente faz o planejamento para chegar em 1º. Presidente, mas essa meta, o senhor falou que não é compatível com a história, com tudo que o esporte representa. Mas com o atual momento do esporte, não o atual momento hoje, o atual momento desde o começo do ano, que o esporte não consegue jogar bem. É uma meta compatível com o momento do esporte no ano? Veja, para eu responder essa pergunta de acordo com o que está por trás do seu raciocínio, eu teria que dizer que o esporte vai continuar jogando mal. Não é? E não é essa a minha expectativa. Não é? Agora, se você não acredita, ou se há quem não acredite, não é? Tudo bem. Agora, eu não estou dizendo isso porque eu estou querendo enganar a torcida, porque eu estou querendo jogar para a plateia, não. Estou querendo dizer porque este é o desejo sincero da direção do esporte. É que o esporte reencontre o caminho do melhor futebol, sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira, que a gente consiga encaixar as peças e que todo esse planejamento que a gente fez dê certo. Eu não posso dirigir o clube ou orientar a estratégia do clube para perder ou para ficar me segurando de 16º. Eu tenho que encaminhar o clube para isso, para a gente conseguir chegar entre os 4 primeiros, ou chegar em 6º, ou chegar em 5º, enfim, fazer a melhor campanha possível. Não posso me conformar e não me conformo com a situação que o esporte está. Você está admitir esse seu raciocínio, Lucas, significaria dizer eu simplesmente me conformar, vai ser assim mesmo. Não vai. O esporte vai reagir, o esporte vai sair, vai encaixar. Tá certo? Nosso grupo é um grupo muito bom, está precisando de algumas correções, está precisando de um encaixe, mas vai acontecer. Eu tenho certeza que nós vamos sair bem dessa situação. Presidente, uma crítica também é que o esporte tenha demorado demais a contratar e por isso que talvez tenha chegado a situação e vai ter que gastar um pouco mais agora para contratar e resolver essa situação. O esporte demorou a contratar. Nós já falamos disso. Você tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Não. Se falou, não entendi. Eu expliquei que nós estamos empenhados em fazer as contratações. Não é de agora não, desde o início do ano que nós estamos tentando contratar. Agora que o mercado está extremamente difícil e eu não quero contratar qualquer atleta. Eu quero contratar qualquer um. Então, você tem hoje um mercado extremamente difícil do ponto de vista financeiro. Os clubes que têm atletas não estão querendo soltar e não estão precisando soltar, porque estão com dinheiro, por conta dessa renegociação de cotas que houve no final do ano. O esporte só começou a ter dinheiro, isso é muito importante, para poder atuar nesse mercado com firmeza a partir de abril. Foi quando entrou realmente a parte importante de renegociação das cotas da Globo. Outros clubes já estavam, quando a gente fala do clube do Centro-Sul, não precisava nem de renegociação de cotas, porque a distância de receita que eles têm em relação ao esporte é monumental. Então,
a gente teve essa dificuldade e estamos enfrentando ainda essa dificuldade, mesmo estando agora com dinheiro. Porque nós não estamos tendo essa disponibilidade no mercado. Além disso tudo, pessoal, tem um efeito, uma coisa que a gente pensa que só existe no jornal, mas é absolutamente verdadeiro. O efeito China. A China levou tudo que a gente tinha aqui de possibilidade de jogador, tem essa concorrência da China, né, que levou muita gente, né, e tem muita gente fora, muita gente nos Emirados Árabes, Arábia Saudita e tal, e a gente está tentando trazer jogadores, né, procurando no mercado brasileiro ainda. Não é uma coisa, e não está sendo uma coisa fácil. Se demorou, você não demorou porque a gente quis, você demorou por conta dessa dificuldade de mercado, como está demorando. Uma avaliação assim, do que passou até agora, eu quero saber, na montagem da lei especificamente, a diretoria faz alguma avaliação de algum erro que cometeu nessa montagem, especificamente sobre um jogador, se o senhor me permite, Marco Gonzalez, que intriga muito a torcida, a situação dele pela história de lesões.